Olá a todos! Este é o terceiro vídeo de uma sequência de 9 vídeos que eu estou a gravar em que estou a mostrar a resolução de alguns integrais. No último vídeo falamos sobre a aplicação da regra da potência. Hoje vamos falar sobre a aplicação de outra regra importante, a regra do logaritmo. Subscrevam o canal para serem notificados da publicação dos próximos vídeos, ok? Chamo-me Helena Braço, professora de Matemática do Ensino Superior, e espero que os vídeos que eu já gravei, este vídeo e os próximos, vos sejam muito úteis. Vamos a isso? Então, para resolver os integrais, precisamos então do formulário. Portanto, temos aqui um exemplo do formulário, tem duas colunas, a coluna da esquerda tem as derivadas, a coluna da direita tem os integrais, a coluna é essa que eu incentivo os alunos a consultarem, portanto a usarem o formulário. No entanto, como eu já disse no último vídeo, e tenho essa convicção de que é muito importante saber as derivadas de cor para se conseguir resolver ou aprender a resolver qualquer tipo de integral. É muito importante, não é impossível resolver as integrais sem saber as regras de derivação, mas é muito importante, ajuda muito e acho que é um conselho importante que vos dou. Portanto, este vídeo vamos nos dedicar vamos praticar a aplicação da regra do logaritmo. E temos aqui a regra do logaritmo. Vamos lá interpretar o que é que diz esta regra. Ora bem, nós podemos usar esta regra para resolver um integral se a função integranda estiver na forma de uma fração, em que o denominador é um u, ou seja, é uma função qualquer, e em numerador esteja a derivada da função que tem em denominador. Portanto, interpretando a regra, é assim que pensamos. Portanto, a função integranda tem que ser a derivada de uma função a dividir por essa função. E se tivermos o integral dessa forma, então está resolvido, fica o ln de u. O u tem um modo, porque sabemos que o argumento da função logarítmica tem que ser sempre positiva. Vamos então ao primeiro exemplo. 3 sobre 5x menos 3. Ora bem, nós temos uma fração, portanto está de acordo com aquilo que nós falamos, portanto é a regra do logaritmo, que está ali um bocadinho do lado direito em cima, mas só podemos usar esta fórmula se a função integranda estiver exatamente igual à fórmula, exatamente, ou seja, há sempre uma derivada que tem que estar ali no sítio certo. Tal como vimos no último vídeo, para a regra da potência, aqui também, neste caso, que derivada é que nós precisamos de ter sempre? A derivada da função que está em denominador. Neste caso, a função é 5x menos 3. Precisamos dessa derivada. Quanto é que é a derivada de 5x menos 3? É 5. Portanto, em numerador, precisamos de ter a função ou o número 5. Não há problema, não temos, mas são constantes. Como eu também já disse, não podemos acrescentar variáveis, mas podemos sempre acrescentar constantes, desde que as compensemos cá fora. Ora bem, como eu costumo ensinar, acho que uma maneira mais fácil de fazer isto é o seguinte. Eu em numerador precisava ter um 5, tenho lá um 3, ou seja, o 3 não me dá jeito nenhum, posso passá-lo cá para fora, portanto eu posso passar constantes para fora, portanto eu desfaço-me do 3, ponho o 3 cá fora, acrescento aquilo que eu quero, que é o 5, multiplico e divido fora por 5. Obtemos isto, está bem? Portanto, como em cima em numerador tínhamos uma constante que não era a que interessava, eu acho que as constantes passamos logo cá para fora e introduzimos aquilo que pretendemos. Pretendíamos um 5, multiplicamos o 5 e dividimos por 5 e temos o integral exatamente igual à fórmula. Portanto, em baixo, em denominador, temos uma função, em cima temos a sua derivada, agora sim está a função perfeitamente pronta para aplicarmos a regra do logaritmo e obter a resposta. Portanto, o resultado integral é 3/5 ln de 5x menos 3 mais a constante. Vamos ao próximo exemplo. Mais uma vez, a função integranda está na forma que nós pretendemos. Está no traço de fração, em baixo temos uma função, em cima temos outra função. Agora, para que possamos usar a regra do logaritmo,
a função que está em numerador terá que ser a derivada da função que está em denominador. Tem mesmo que ser. Portanto, para vermos se conseguimos aplicar a regra do logaritmo, a função tem que estar exatamente igual à regra. Exatamente. Em que temos que derivar, neste caso, o denominador. Se derivarmos o denominador, como é que fica? Fica menos 2 é levantado a 2x, que é quase o que está em numerador. A função está lá, é o que interessa. Não se podem acrescentar funções, portanto a função tem que estar lá. O L levantado a 2x tem que lá estar e está, porque se não tivesse, não podíamos acrescentar, não poderíamos usar a regra do logaritmo, portanto a função está lá. Falta só menos 2, falta uma constante, não interessa, é fácil acrescentar constantes desde que compensemos cá fora, ok? Portanto, estão a ver, mais uma vez era importante saber as regras de derivação. Se eu souber muito bem as regras de derivação, eu olho para a integral e vejo logo, em cima está a derivada do que está em baixo, então é a regra do logaritmo. É importante saber-se as regras de cor de derivação. Portanto, multipliquei por menos 2, compensei cá fora e agora o integral está exatamente igual à fórmula. A função que está em numerador é a derivada da função que está em denominador, portanto é só aplicar a fórmula. E temos aqui o resultado deste segundo integral, aplicando a regra do logaritmo. Vamos ao próximo exemplo. Mais uma vez. Portanto, olhamos para o integral, pensamos na regra do logaritmo, ora bem, aquilo tem uma fração, deixa-me lá ver se consigo usar a regra do logaritmo. E o que é ver se consigo usar a regra do logaritmo? Vamos ver se consigo pôr o integral exatamente igual à fórmula. Ou seja, vamos ver se a tal derivada tem que estar lá sempre, a derivada de alguma coisa tem que estar no sítio certo. E neste caso, para esta regra, é a derivada de todo o denominador tem que estar em numerador. Se nós derivarmos o denominador, fica 3x² menos 6x. Ora bem, se nós olharmos para lá, em cima não tenho o 3x² menos 6x, mas tenho o que é importante. Tenho o x² e tenho o x. É aquilo que eu não poderia introduzir. Portanto, reparem, se eu multiplicar por 3 o numerador, compensar cá fora, o que é que nós obtemos? Obtemos precisamente 3x² menos 6x, que é a derivada da função que está em denominador. E já está exatamente igual à fórmula. Fazendo a multiplicação, se multiplicarmos o 3 por x² por menos 2x, temos então 3x² menos 6x, que é exatamente a derivada da função que está em baixo. Agora sim, o integral está exatamente igual à fórmula, podemos aplicar a regra do logaritmo. E temos então o resultado para este exemplo. Vamos ao último exemplo. Este exemplo, lá está. Já é aquele exemplo que, pronto, talvez nos incomoda um bocadinho mais, não é? Já é um integral que poderá ser assustador. Mas, como eu já disse, não nos vamos assustar. Vamos pensar racionalmente. Nós temos ali uma fração, em baixo temos uma função, em cima temos outra função e pensamos, ora bem, isto aqui se calhar é a regra do logaritmo. Claro que já sabemos que é, porque é isto que nós estamos a treinar neste vídeo, não é? Mas noutras situações em que temos que primeiro identificar a regra, portanto é isso que nós pensamos. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Deixa lá ver quanto é que é a derivada da função que está em denominador. E mais uma vez, se eu souber as regras de derivação de cor, eu consigo olhar para o integral e ver logo, em cima temos ou não temos a derivada do que está em baixo. Mas neste caso, e como a derivada é um bocadinho mais complexa, podemos em cálculos auxiliares pegar no lápis e calcular a derivada. Muitas vezes temos que fazer. Portanto, nós neste momento o que temos que fazer é, suspeito que se trata da regra do logaritmo, mas tenho que verificar se posso aplicar essa regra já, ou se tenho que acrescentar alguma constante, porque só posso acrescentar constantes, ok? Portanto, e o que é ver se posso aplicar esta regra?
Portanto, o integral tem que estar exatamente igual à fórmula, tem que ter, neste caso particular da regra do logaritmo, em numerador temos que ter a derivada da função que está em denominador. Então só temos que pegar na função ao lado, já é uma função um bocadinho mais esquisita, ao lado vamos derivar. E temos a sua derivada, reparem, o seno ao quadrado, 3x ao quadrado, aquele 2 que está ali no seno, é tudo ao quadrado, portanto representa o seno de 3x ao quadrado, tudo ao quadrado, e essa derivada é uma regra da potência, ok? E o que é que diz a regra da potência? Baixa-se o expoente, derivar a potência, baixa-se o expoente, é a base levantada ao expoente menos 1, que dá 1, vezes a derivada da base. E a derivada do seno de 3x ao quadrado é o cosseno de 3x ao quadrado vezes a derivada da base, ou melhor, a derivada do expoente, que é o 6x. Ou seja, a derivada do denominador dá, se fizermos aquela continha ali, dá 12x seno de 3x ao quadrado, cosseno de 3x ao quadrado. Olho para o numerador e digo, pronto, tenho um grande problema porque não tem nada a ver com a derivada. Não será que não tem nada a ver com a derivada? Vamos lá ver a diferença daquilo que eu pretendo e daquilo que está lá. Está lá o x está lá, que é fundamental. Se aquele x não estivesse lá, então não era a regra do logaritmo, não podíamos aplicar. Temos lá portanto, o x, não temos o 12, portanto aquilo dá 12x, mas o 12 não há problema, já sabemos que é uma constante, acrescentamos e compensamos, não há problema nenhum. E agora temos, em cima, temos o seno de 6x ao quadrado. Mas há uma fórmula muito importante, esta fórmula também é daquelas fórmulas que eu digo, meninos, decorem a fórmula, que ela é muito importante e é muito útil. E a fórmula é esta. Formos no formulário, temos que o seno de 2u é igual a 2 vezes o seno de u cosseno de u. Ou seja, o seno de um ângulo, 2 vezes o ângulo, é 2 vezes o seno de metade do ângulo. Neste caso em particular, sabemos que o seno de 6x ao quadrado é 2 vezes o seno de 3x ao quadrado vezes o cosseno de 3x ao quadrado. E temos já aquilo que nós pretendíamos. Temos o x, que era o fundamental, temos agora o seno de 3x ao quadrado, temos o cosseno de 3x ao quadrado, faltávamos o 12. O 12 não interessa, tínhamos o 2, só temos que multiplicar por 6 e dividir por 6 e já está exatamente igual à fórmula. No caso dos integrais que envolvam funções trigonométricas, às vezes temos que aplicar uma ou outra fórmula para transformar uma função noutra para que possa ser adequada ou para nós verificarmos se de facto conseguimos usar determinada regra de integração. E agora basta escrever o resultado e temos aqui o resultado. Portanto, reparem, é um integral que se resolve em 2 passos. Portanto, aquilo que eu queria que vocês aprendessem neste integral é que às vezes temos que fazer cálculos auxiliares, temos que pegar no lápis e calcular derivadas, neste caso essa derivada mentalmente já não é assim tão fácil, portanto eu penso, ok, tenho uma fração, deixa-me lá ver se é a regra do logaritmo, para ser a regra do logaritmo em numerador tem que ter a derivada do denominador, esta derivada é um bocado estranha, deixa-me lá ao lado, vou escrever, vou derivar e depois vou olhar para o numerador e vejo se está lá aquilo que eu pretendo. Como eu já disse, às vezes quando são funções trigonométricas, às vezes conseguimos dar ali uma voltita, que foi o que fizemos neste caso, e conseguimos resolver este integral. Pronto, ficamos por aqui neste vídeo. No próximo vídeo iremos abordar uma outra fórmula muito importante. Então até lá!